Olá, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online com o tema Preces Espíritas, Reuniões Espíritas. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para o Evangelho de hoje, nós contamos com a presença das nossas irmãs Marília e Fátima. Estarão conosco trabalhando esse tema, falando sobre as preces de abertura e encerramento e os motivos pelos quais nós sempre fazemos as reuniões espíritas. Aproveite esse momento para chamar seus familiares, amigos, para fazer o estudo junto conosco. Você também pode colocar um copo de água para magnetizar e também aproveitar este momento para fazer as orações para seus amigos e familiares que estão necessitando. Para dar início ao nosso estudo de hoje, vamos pedir para a nossa irmã Fátima. Então vamos nesse momento aquietar nossos corações, nossos pensamentos, esquecer um pouco todos os problemas, enquanto fazemos o nosso Evangelho online. E primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, irmão querido, a espiritualidade amiga, os mentores da casa, do trabalho, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos um pouco essa doutrina tão consoladora e tão importante que apareceu nas nossas vidas. E depois de agradecermos, vamos pedir a todos eles que nos protejam, nos cubram com suas bênçãos, nos intuam e faça com que o nosso trabalho hoje corra de maneira muito tranquila, alcançando o objetivo. Que Jesus esteja sempre presente em nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar com a leitura do item 4 em diante, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Reuniões Espíritas. Onde quer que encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Item 5. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparem com seus corpos fluídicos ou espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um destes lugares um raio de suas mentes. É muito interessante, não é? Demais. Nós estamos vendo que aí é mais uma promessa séria de Jesus, onde 2 ou mais, 2 ou 3, né? Isso. Ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, que ali ele estaria presente. Então, deixa para nós a certeza de que se há seriedade no propósito e, assim, convicções, pensamentos semelhantes, existe a possibilidade de termos a harmonia, a visita, a presença desses espíritos luminosos que se encarregam da divulgação do seu Evangelho, que com certeza estarão entre nós, por conta da seriedade de propósitos. Então não importa, não é quantidade, não são palavras, mas sim o nosso coração, o nosso sentimento
acima de tudo, eu acredito que é o que está valendo. Exatamente, a questão da qualidade, né? Porque de repente você tem muita gente... Mas a sintonia pode não ser tão boa, porque aí de repente pensamentos diversos numa assembleia, aí não dá esta situação em que se precisa de uma sintonia maior para que haja esse intercâmbio espiritual. Exatamente, e geralmente as reuniões com muitas pessoas, fica difícil você gerenciar o que cada um está pensando, e pelo nosso nível evolutivo tem a questão até da concentração, né? Muitos de nós não têm esse poder de concentração, de manter Também a tem vibração, não é isso? Inclusive, muitas vezes com problemas também, as pessoas chegam à casa espírita com muitos problemas, e às vezes aí isso dificulta na concentração. Mas isso não quer dizer que se há realmente o propósito... Com Jesus, o auxílio com certeza se fará presente. Graças a Deus. Gostaria de comentar? Bem rapidinho. Quando Jesus nos diz isso, ele pretende que nós sejamos de qualquer forma uma unidade, né? Isso. Consigamos trabalhar juntos, porque nós sabemos que enquanto nós somos energia pura, e quando nós juntamos essa energia com um único objetivo, né, que nesse encontro que ele fala aqui, Isso. é preciso que tenhamos um objetivo único, que tenhamos um foco, e quando se olha para esse foco, para esse objetivo, então cria-se uma sintonia muito grande, e essa sintonia acaba se espalhando, que é o que acontece quando nós fazemos o Evangelho no lar. Exatamente. Né? Então o objetivo é esse, tanto para os encarnados como para os desencarnados, que nós sabemos que sempre estão nos acompanhando. Então ele teve, na sabedoria dele, né, que assim, indiscutível, tentar com que estejamos concatenados e não cada um no seu lugar separado. Perfeito. Que busquemos no dia a dia tentar essa unidade, né? Que essa o ser conexão. o ser humano existe para viver em sociedade. Então é uma forma também de nós desenvolvermos isso. Perfeito. Né? E essa questão de ser só, a gente vai mais para frente que de lá. E eu gostaria que vocês comentassem sobre esse dom da ubiquidade, né? Vamos tirar a dúvida dos nossos irmãos que estão estudando conosco. O que seria essa faculdade? Essa faculdade é a capacidade que o desencarnado tem, né? De estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, até com o pensamento. Agora, claro que depende, tudo isso depende da evolução de cada um. De cada um. A caminhada longa. Exatamente. Os espíritos luminosos, eles podem estar em mais de um ambiente, né? Se fazerem presente, e nós sabemos que há essa possibilidade, porque muitos são os atributos desses espíritos luminosos, e um deles é este aí, eles estarem presentes não só em um ambiente, mas em diversos. Quanto mais evoluídos, quanto mais elevados eles Mais forem, maior é a capacidade dessa irradiação. Né? Exatamente. Eu imagino, por exemplo, no nosso dia a dia, nós vamos, por exemplo, nós estamos aqui fazendo o nosso evangelho, mas por algum motivo a nossa mente ela vai se soltando e a gente lembra de algum compromisso pessoal, de alguma medicação, de um colega nosso, algum amigo que está com problema. Então, o nosso pensamento ele vai dando saltos e a gente vai dando de conta. Imagine os espíritos evoluídos, como eles têm esse poder de processamento, né? Com eles certeza. conseguem, a mente deles consegue abranger muito mais Muito do que a mais. nossa. Até Não, porque deixa eu ler só um trechinho aqui também, sim. de um comentário que ele faz. A pessoa que ora transforma-se em foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesmo e beneficia também a quem se encontra no seu campo de ação. Então imagine várias pessoas, né, juntas com o mesmo objetivo, com a mesma orientação, com o mesmo foco. E os espíritos, por isso que eles nos orientam e nos recomendam insistentemente a questão da oração, né? Perfeito. Orar e vigiar, né? E não aquela oração que a gente só dita palavras, né? Mas juntos somos mais fortes, né? Juntos nós criamos, é a história do feixe, né? Uma vara sozinha é mais fácil de você quebrar, mas quando você junta várias varas
e faz um feixe, é mais difícil você quebrar. Mais Então difícil, nós é nos mais tornamos nesse feixe quando juntos estamos em nome do Senhor, né? Amém. Isso aí. Muito lindo. Então, Vamos lá, né? vamos lá. Então, continuando, dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade, justamente o que a nossa irmã comentou, né? O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Neste caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Perfeito. Perfeito. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, o nosso sentimento é representação divina, principalmente no momento de prece, no momento em que a gente busca o auxílio da espiritualidade maior. Então, daí a importância de estarmos atentos à mágoa, sentimento de mágoa, de rancor, de inveja. Então, tudo isso tem que ser no dia a dia trabalhado para que a gente possa ser melhor assistido. Impressionante, porque tudo é tática, né? Então, nós vamos praticando. Esses sentimentos, eles vão aparecendo e se nós deixarmos solto, então o pensamento de vingança, de ciúme, de inveja, a tendência é amplificar, aumentar. Então, tendo esse cuidado que a nossa irmã está falando, de sempre vigiar os pensamentos e cortando, podando devagarinho, nós vamos conseguindo controlar a nossa mente de forma que na hora da reunião espírita nós tenhamos maior controle da nossa concentração. Aí já ajuda mais, não é isso? Sem dúvida, É isso com aí. certeza. Ajuda totalmente, né? E só a gente falando aqui em reunião espírita, né, que é o título tema aqui do estudo, né? Então, reuniões espíritas, porque nós sabemos que muitas vezes existem reuniões com espíritas que não são reuniões espíritas, né? Porque a reunião espírita é aquela reunião que você deve fazer na casa espírita, porque ela é toda trabalhada pela espiritualidade superior, para que haja justamente esses cuidados. Então, quando fala assim, reuniões espíritas, são essas reuniões. E nessas reuniões, como nós trabalhamos, às vezes nós costumamos dizer, eu vou ajudar o irmão. Na verdade, nós é que estamos sendo bem mais ajudados nessas reuniões, né? Certo. Então, estamos nós, os encarnados, e estão os irmãos desencarnados. Perfeito. E elas têm que ter esse cuidado, a sintonia, o pensamento positivo, o pensamento focado no objetivo da reunião, que é esse trabalho um trabalho bem fazejo para todos nós, né? Então, esse cuidado de nós falarmos reuniões espíritas, Sim, né? E a prece, que é essencial, que não precisa ser aquela prece decorada, mas a prece do fundo do coração, né? Essa que então, tem aquela prece que importância. sai lá de dentro da sua alma. Esse cuidado que nós temos que ter, né? Perfeito. Tem razão. Porque, bom, aqui vamos supor no Brasil que nós vivemos, né? Então, quais são as reuniões espíritas que nós conhecemos? Tem as palestras públicas, nós temos as reuniões mediúnicas, nós temos a evangelização infanto-juvenil, né? Nós temos também os encontros para a caridade, né? Tem o sopão, tem a campanha do quilo, as pessoas se reúnem, fazem uma prece de abertura, depois eles vão para o trabalho, depois voltam. Então, existem realmente reuniões que toda semana o espírita vivencia pelo menos uma vez, né? Vai para a evangelização, vai para a palestra. A mediúnica já é uma reunião com maior cuidado, porque tem a questão da mediunidade, a comunicação com os espíritos demanda uma preparação maior. E tem
as festividades, né? Por exemplo, aquelas grandes palestras com 2.000, 3.000 pessoas, que aí realmente você está com muita gente, mas é uma reunião mais tranquila, de toda forma tem a prece de abertura e encerramento também. Então existem vários tipos de reunião e aí cada um de nós, dentro da tarefa espírita, se encaixa naquilo que for melhor e mais adequado para o momento. Lógico. Né? Só para tirar essa dúvida. Perfeito. Legal. E aqui nós vemos a questão também da intencionalidade. E veja, você falou que era professora, né? Fui professora. Foi professora. Sim, mas sou professora do ESD. Pronto, olha aí, do ESD. Então, eu lembro da questão da intencionalidade pedagógica. Né? Quem trabalha em educação tem muito isso. Quando você prepara uma atividade na escola, seja pública, particular, na evangelização infantil, não importa. Quando você propõe uma atividade para a criança e para o jovem, não pode ser qualquer atividade, ela tem que ter uma intenção pedagógica, senão a criança e o jovem não têm o aprendizado, o adulto também não. E aí, quando eu estudei essa parte, eu lembrei disso, eu fiz essa associação da questão da educação com a proposta de Jesus. Então, na hora da reunião, precisa ter uma intencionalidade. Você vai realmente com aquela mente focada e o efeito da reunião, ela se amplifica, né? Com certeza. Para se alcançar o objetivo. De conformidade com o nosso objetivo, com os nossos pedidos, de acordo com o nosso mérito. De acordo com o nosso mérito, e aí pouco a pouco as questões vão se resolvendo. Depois de algum tempo a gente olha para trás e eu não acredito, passei tudo isso. Uma vitória, né? Uma vitória. Graças a Deus, é isso aí. E vamos lá, vamos seguindo agora para o terceiro e último parágrafo. Isso não significa que ele, que é Jesus, né, se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor do próximo. E desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Então tem que ter a convergência mesmo, né? Todo mundo... Eu acho que é justamente no que a gente estava falando de reunião, assim, de grupo, né? 2 mais 3. Isso. É exatamente isso aqui, né? Ele fecha aqui. Que ele fala que você pode orar isoladamente, não tem problema, mas a oração em grupo, quando nós deixamos de lado a pessoalidade e o egoísmo, aí ela é bem mais forte, né? Sem dúvida. É a fraternidade. Exatamente, essa fraternidade. Essa demonstração. Esse foi o objetivo dele acho que quando coloca essa questão de 2 ou 3, né? Estiverem reunidos, dizer o meu nome. Para demonstrar exatamente isso, que é melhor, mais forte e mais profunda a oração em grupo, com um único objetivo, do que você sozinho no seu mundinho, né? Que não significa pessoal, que não vai, né? ser atendido. Né? Não significa que também sozinho não vai ser atendido. Com certeza. Então, segue-se que, se numa assembleia numerosa somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração, pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica, tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Aquela colocação que eu fiz de reuniões espíritas, a questão da seriedade, né? Porque assim, se nós nos reunimos, mesmo que sejamos espíritos, mas nós nos reunimos sem essa seriedade, os bons espíritos com certeza não vão perder o tempo deles para estar conosco. Com assuntos do dia a dia. Exatamente. Então, nós temos que ter esse cuidado dessas reuniões. E claro que a oração, ela deve ser feita em qualquer reunião que nós fizermos, né? Você colocou na aula que a gente vai dar no ED, ou seja, no MEP, onde seja, faz a oração, porque é uma forma de a gente criar a vibração, a sintonia entre todos que estão ali, para né? o ambiente. Mas em relação à questão de reuniões espíritas sérias, que são as mediúnicas, né? Elas são as mediúnicas,
essa recomendação dele é muito forte, e de Kardec também, exatamente por conta disso. Para que os bons espíritos estejam junto conosco. Né? Isso é o principal. Tem tudo a ver com comportamento, com conduta, com pensamento. Tá? Aproveitando que você já está comentando, Maria, qual seria assim, uma sugestão, uma dica que você dá para os nossos queridos aqui no nosso estudo, da preparação para uma reunião? O que é que a gente pode fazer para que, ao chegar no local, a reunião seja mais proveitosa? Bom, acredito que antes da reunião, eu acredito que durante todo o dia, o pensamento tem que ser vigilância constante. Mas se a gente sabe que vai participar de uma reunião, e principalmente se essa reunião é uma reunião mediúnica, ela então exige muito mais. Você pode, inclusive, em casa, durante o dia, tirar um momento já para fazer leitura, procurar qual vai ser o texto que vai ser estudado, ou então, junto também mensagens, livro de autoajuda, que nós temos diversos tipos de leitura que são ótimos, deixa a mente da gente bem mais leve e com certeza isso já trará um clima, uma preparação bem mais adequada para o momento que iremos vivenciar. Beleza. Então, gente, nós já estamos aqui, né, nos encaminhando para a reta final e gostaríamos de deixar o espaço aqui para nossas considerações finais. Eu queria aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, é uma mensagem que Kardec tem no livro dos médiuns, né, que ele fala, que é uma mensagem de Santo Agostinho em relação à questão da prece. Que ele diz assim: por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, como prece, que disponha ao recolhimento? Porque ficais sabendo, sem o recolhimento só tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade, que é o que a gente está colocando aqui, né? É o que ainda os homens não compreendem bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo, vós que, se o quiserdes, poderei tomar-vos uma das colunas do novo edifício. Formai, portanto, um feixe, sereis fortes, e os maus espíritos não prevalecerão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas os que se renunciam a si mesmo e que sem orgulho para ele se encaminham. Então muitas vezes a gente esquece que essa renúncia, mas é porque eu sou... Não, o que nós temos que nos melhorar é o nosso interior. Sem dúvida. Que a gente tem muita dificuldade em relação a isso. E continuando, ele diz: podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade. Podemos ser o exemplo, né? Sem dúvida. Sabei logo distinguir o joio do trigo. Semeai unicamente o bom grão e preservai-vos de espalhar o joio. Por isso que este impedirá que aquele germine e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que porventura propagueis. Lembrai-vos de que um dia pode vir em que o mundo tenha postos sobre vós os olhos. Fazei conseguintemente que nada empane o brilho das boas coisas que saírem de vosso seio. Por isso é que vos recomendamos, pedides a Deus que vos assista. E como é que a gente pede a Deus? Através da prece, né? Através da oração. Certo. Nós pedimos a proteção divina, então isso é uma orientação de Santo Agostinho, que Kardec coloca que no princípio não havia esse costume de se orar antes e após as reuniões. E através dessa orientação de Santo Agostinho é que começou essa orientação para nós que façamos a oração antes e depois. Não precisamos decorar nada, né? Porque a gente sabe que não precisa decorar. Mas uma oração do fundo do coração que realmente diga o que é que representa o nosso estado naquele momento. De acordo. Pronto, no Livro dos Espíritos eu também citaria a questão 660, que vem nos colocar se a prece torna o homem melhor. E nós temos bem logo de início o sim como resposta. Então está totalmente relacionado, os nossos pedidos também não é questão de prece bonita, nem prece longa, mas que seja dita do fundo do coração e que através da nossa sinceridade, com certeza, vamos adquirir o que estamos pedindo, né?
Então a espiritualidade, ela está sempre atenta aos nossos pedidos, mas também nós sabemos que os nossos atos falam muito de nós. Então, orar e arar, consequentemente. Verdade. E essa questão da prece, ela é muito pessoal. E cada um de nós tem a sua forma de orar. Claro que, por exemplo, numa situação de uma palestra, de um estudo, quando somos solicitados a fazer uma prece, nós procuramos sempre as melhores palavras, ser bem suaves, também para ajudar na concentração dos nossos irmãos. Nesse sentido, preces muito longas atrapalham um pouco, porque como a nossa irmã Marília falou, muitas pessoas vêm com dificuldades e têm problema de concentração. Então, uma prece menorzinha ajuda ao irmão que está em dificuldade conseguir se manter unido no pensamento. Só que a prece, né, a doutrina espírita nos ensina, é uma questão pessoal. Você pode usar a sua criatividade, o seu vocabulário, seu jeito de ser. Tem pessoas que por uma questão de concentração, preferem cantar, uma prece cantada, né? Outros, por costume mesmo da escola, da sociedade, da família, acaba fazendo uma prece decorada, mas tem uma intencionalidade. Então, o importante é você se sentir bem no ato de orar, decorado ou não, com criatividade ou não, mas o importante é que você está tendo uma ação de buscar pelo Mestre Jesus, né, pelo nosso querido Pai Celestial, e isso já conta positivamente. Sem nenhuma dúvida. Então, queridos amigos, queridas amigas, nós agradecemos a presença de vocês nesse estudo. Esperamos que vocês tenham aprendido muito sobre preces nas reuniões espíritas e que esse conhecimento possa nos ajudar no nosso dia a dia, quando nós vamos fazer um diálogo fraterno com alguém, quando vamos tirar dúvida com alguém em relação a reuniões espíritas, preces enfim, de uma forma geral. Então, nós pedimos agora, né, para que a nossa irmã Marília faça a nossa prece de encerramento dessa que é um tipo de reunião espírita, que é o Evangelho com o Lar. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, através do reconhecimento, da gratidão, por mais esta oportunidade de aprendizado, de estudo, que nos traz como consequência o bem-estar, a harmonia. Que possamos, Jesus, trabalhar sempre os nossos defeitos, trabalhar o nosso orgulho, o nosso lado negativo, para que possamos ter sempre as respostas que estamos querendo alcançar. Graças a Ti, Jesus, e aos Espíritos que auxiliam a este trabalho de luz e de paz. Mais uma vez, agradecidos, nos encontramos. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima.